abordando uma parte de mito também. É verdade que nós utilizamos apenas uma pequena capacidade do nosso cérebro? Não, nossa, meu Deus. Tem aqueles memes, né? Que Raul Seixas, o cara né? usando Você só 100%, usa não sei quanto né? de sua cabeça animal, né? Isso é um mito, então? É total. Eu comentei total. isso hoje na aula que eu dei na psicologia, coincidentemente. Essa história de que a gente usa só 10% é um mito enorme. A gente usa o 100%. É muito custoso. Eles tiraram isso, né, André? Eu não sei, eu acho que é de Não, um... tem um pessoal que acompanha rede social que só usa 10%. Só isso. A gente gente que escreve nem tudo isso. lá, o cara Escreve, lê, não o povo entende não nada. consegue ler. Não, tem um pessoal que é 10%, mas a maioria é 100%, então. Assim, a gente usa 100%, com certeza. É muito custoso você manter o cérebro, porque ele gasta muita energia. E agora tem e eu acho que esse mito surgiu de experimentos lá antigamente, que a gente fazia, ainda faz, com o pessoal que vai fazer cirurgia, você estimula áreas do cérebro e vê o que acontece. Só que tem muitas áreas que você vai estimular, você não vai ver nada acontecendo ali, um movimento, a pessoa falando que sentiu alguma coisa. São áreas envolvidas com tomada de decisão, formação de memória. Eles estimulavam, bom, não tem nada aqui. Acho que daí que começou a surgir o mito. Mas a gente usa todas as áreas, graças a Deus, e a gente tem como avaliar isso cientificamente. Você lesiona uma área, a pessoa não consegue mais fazer isso, consegue mais fazer aquilo. Agora, tem um ponto que um professor de Stanford, professor Huberman, que tem até um podcast, que eu gosto bastante também, que ele comentou que eu achei legal, porque a gente pode usar todas as áreas, mas a gente tem mecanismos para manter certas redes mais ativas do que outras. Então, se eu estiver prestando atenção nessa tampinha agora, eu vou estar usando uma rede, um circuito envolvido em foco atencional. Se eu fechar o olho e começar a viajar, eu vou começar a usar outra rede. Então, a gente tem mecanismos de usar... É como se fossem fábricas diferentes, em momentos diferentes. Então, você prioriza a atividade de certas áreas e outras você deixa mais quietinha. Então, a gente faz essa oscilação de acordo com a tarefa que você quer executar. Então, de certa forma, se eu for olhar o que está mais ativo, não é o cérebro todo que está piscando. Você não quer todas as áreas ativando. Isso acontece, por exemplo, quem tem uma convulsão, né? Você tem uma atividade exacerbada que se espalha pelo cérebro, atinge áreas motoras, inclusive por isso que a pessoa começa muito desconfortável. Isso é o que acontece se ativar tudo ao mesmo tempo. É tipo uma sinfonia. Vários músicos, cada um entra numa hora, tem um maestro ali coordenando. Todos os músicos vão tocar, sim, a gente usa todos os músicos. Só que alguns em momentos diferentes, mais ou menos assim. Mas se for tudo ao mesmo tempo, vai ser um ruído, né? Vai ser um deixar de ruidão. ser uma música, vai ser um barulho insuportável, né? Tem um ponto, é uma analogia que eu já fiz em rede social, mas sobre isso de utilizar a capacidade do cérebro, aprendizado, eu acho que é interessante falar. Porque hoje eu sou um cara que estudo bastante. Eu tento estudar todo dia alguma coisa. Isso aqui em si já é estudo. Como a Malu falou, receber pessoas para conversar com a gente aqui, ainda mais pessoas do gabarito de vocês, hoje eu acho que dos convidados, em termos de formação, temos PhDs, doutores aqui. Né? Então, extremamente selecionados. Agradecemos a presença. E aí você aprende muito. Eu acredito que o conhecimento está disperso pela sociedade. A frase que eu mais disse aqui no podcast, embora tenha um momento Sêneca, de frase, acho que essa aqui foi a mais dita. E é sempre bom aprender com outras cabeças. E teve um ponto da minha vida que eu tomei um susto quando eu vi que eu sabia menos do que no passado. Depois que eu me formei na Academia Militar, durante mais ou menos uns 6 meses, a rotina de trabalho estava muito pesada, eu fiquei sem estudar nada. E aí uma hora eu fui pegar alguma coisa que eu sabia antes e eu vi, caramba, eu esqueci isso aqui. Eu não sei. E eu me deparei com uma analogia, eu já não lembro aonde, mas a analogia ficou, que era de um animal chamado assídia, ou seringa do mar. É um animal que ele fica vagando pelo mar durante um tempo, até uma hora que ele acha uma rocha, essa é a missão da vida dele, ele se fixa naquela rocha e depois que ele faz isso, para gastar menos energia, porque o cérebro consome muito, Eu sei. ele digere o próprio cérebro. O Bruno já Eu falou era uma isso várias assídia vezes. naquele momento. Ele- Eu falei, Isso é ficou absurdo. na cabeça dele, porque ele falou, eu jamais quero ser essa pessoa, porque eu conheço gente assim, eu não quero ser essa Aquilo pessoa. me deu pavor, assim, eu falei, não, tenho que voltar a estudar, porque eu quero sempre poder olhar para trás e falar, hoje, em termos intelectuais, porque em termos físicos, o decaimento vai vir naturalmente. Intelectual também, né? No futuro isso vai acontecer, mas eu sempre queria saber mais do que antes. Então, você falou do papel da motivação, essa é a minha motivação para estudar. Você O não quanto quer que a ser uma motivação assídia. é importante nesse processo, que a motivação vem e vai, né? Exatamente. E é interessante porque, assim, os pacientes que chegam, né, no consultório, por exemplo, da psicologia, né, questionando isso, né? Ah, eu quero estudar, eu quero saber mais, mas, assim, eu não consigo fazer isso, né? E o meu primeiro questionamento é,
Pra que você quer estudar? Você quer estudar pra quê? Qual é o seu objetivo com isso, né? A mesma coisa para emagrecer também, né? Eu trabalho bastante com emagrecimento no consultório também. Você quer emagrecer pra quê? Qual que é o seu objetivo com isso? Porque se você não tiver um objetivo claro, bem estabelecido, você não vai conseguir manter aquilo, né? Porque você tem que abrir mão de muita coisa para poder alcançar isso, né? Então, se você quer emagrecer, você tem que abrir mão de tomar sorvete até ficar em coma, como o Bruno falou, Infelizmente. né? Infelizmente. Se você quer estudar e ser mais inteligente, enfim, você tem que abrir mão de ir pro shopping com seus amigos, de ir pra festa todo final de semana, né? De, enfim, fazer outras coisas, de dormir, ficar deitado na cama assistindo série, né? Você, ao invés de ficar assistindo série o tempo todo, em algum momento você vai ter que ir pegar um livro, sentar, estudar, grifar, né? Reler, enfim. Então, isso é difícil, isso é cansativo. É muito mais fácil ser assídia, né? Que chega lá, gruda, come o próprio cérebro e fica lá, né? Em estado vegetativo. É muito mais simples, óbvio que é, né? Então, fazer esse esforço contínuo, você só vai fazer se você tiver um motivo claro para isso, né? Você disser assim, eu vou fazer isso aqui porque o meu objetivo é esse. Então, tá bom, visando esse objetivo, eu consigo, né? Muitas pessoas que estudam de maneira muito sistemática são aquelas que estudam para concurso. Porque elas acabam tendo ali aquilo como objetivo de vida. Né? Então, não faz outra coisa a não ser estudar até passar. Né? Muitas conseguem, algumas não conseguem, enfim. Mas acaba sendo uma motivação muito forte, né? Isso é fundamental.